Olá, pessoal! Esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre ficha de controle de estoques que eu resolvi gravar para vocês. Então, no vídeo anterior, a gente viu como elaborar a ficha de controle de estoques segundo o critério do PEPs. O critério do PEPs é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o custo das primeiras mercadorias que foram compradas serão os primeiros custos que serão apropriados quando tiver as vendas. Então, a gente viu que tem que separar cada compra diferente para a gente conseguir ir dando a baixa aqui na ficha de controle de estoques. E a gente tem um outro critério, que é o EPS, último, que entra, primeiro que sai. E ele é basicamente o contrário do PEPs, né? Só inverte, né? No PEPs, a primeira mercadoria comprada foi a primeira que deu abaixo, já no EPS, a última mercadoria que foi comprada vai ser a primeira que vai ser dado baixa. Então, vamos lá alimentar a nossa ficha de controle de estoques. No dia 1, a gente teve uma aquisição de 7 unidades, e daí a gente precisa tirar os impostos dessa compra de mercadoria, que eu também expliquei para vocês lá no vídeo anterior. Então, a minha compra bruta aqui foram 7 unidades vezes R$ 110, que foi o valor unitário. Então, eu calculo 18% sobre a compra total bruta, R$ 770, para o ICMS. PIS, a minha base de cálculo vai ser a compra menos o ICMS vezes 1,65%. COFINS também, a compra bruta menos o ICMS vezes a alíquota, que é 7,6%. Então, a compra bruta menos o ICMS, PIS e COFINS, temos aqui a compra líquida, que vai dar 773. O valor unitário aqui é só pegar o valor total e dividir pelas unidades que foram compradas. Depois, né, de colocar aqui o valor na entrada, como foi uma compra, a gente vai transferir isso para o saldo. Então, é só repetir. Foram 7 unidades, 81,86 o custo unitário e o custo total. Próxima data, dia 4, também foi uma aquisição e agora compramos 10 unidades a R$ 120. Então, acha que o valor total, tira os impostos, chega ao meu valor da compra líquida, que eu vou colocar aqui e vou dividir pelas quantidades para achar o valor unitário. Quando a gente vai passar isso aqui para o saldo, a gente precisa se organizar da mesma forma como o PEPs. Então, eu vou repetir a compra anterior e vou trazer aqui essa compra nova. E vai ficar assim, em duas linhas mesmo. A gente só precisa se organizar aqui e se separar a ordem das compras. Então, eu deixei aqui primeira compra, segunda compra. Agora temos uma venda no dia 5. Então, o alimento aqui na saída, venda de 8 unidades. Como o critério adotado agora é o EPS, a gente vai pegar da primeira compra ou da última? Né? O EPS é a última que entra, primeira que sai. Então, vai ser aqui da minha última compra que eu tive que eu vou dar baixa nesse custo. Então, eu vou vender 8 unidades ao custo de R$ 89,30. Para eu saber o valor total aqui, é só multiplicar o valor unitário vezes as quantidades, que eu já tenho aqui o valor do meu CMV. Então, lá no lançamento, débito de CMV, crédito de mercadoria, o valor vai ser R$ 714,30.
R$1,38. Fizemos essa baixa aqui na saída devido à venda. A gente precisa atualizar o saldo agora. Então, da primeira compra, não mexeu nada. Então, eu vou repetir ela aqui. Da segunda, que tinha 10 unidades, a gente vendeu 8. Então, sobrou 2. E a gente faz a mesma coisa para o saldo final. A gente vai subtrair. E depois dividir para achar o custo unitário. Então, vou deixar aqui evidenciado certinho qual que foi a primeira compra, qual que é o saldo da segunda, para eu não me confundir depois na hora de fazer a baixa dos custos nas vendas. Próximo dia, dia 15, tivemos uma aquisição de 10 unidades. E daí a gente precisa tirar os impostos. São 10 unidades vezes R$130 em cada uma, o total da compra foi 1.300. E a compra sem impostos é 967,40. E para eu saber o valor unitário de cada unidade, né? Só fazer a divisão do valor total pelas unidades, que deu R$96,74. Para transferir aqui para o saldo, a gente vai repetir exatamente aqui os 2 lotes que já temos e depois transferir também a nova compra, que foi a terceira. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar em 3 linhas diferentes e vai ficar separadinho aqui minhas compras com seus custos diferentes para depois a gente fazer abaixo, quando tiver venda. E no dia 20, temos uma venda. Então, venda vem aqui na saída, 11 unidades. Último que entra, primeiro que sai. O último que entrou foi a terceira compra, de 10 unidades. Então, eu vendi 11. Vou precisar vender essas 10, mais uma, que é da segunda compra. Então, eu vou repetir aqui, porque esse lote foi todo vendido. E vou vender uma única unidade ali da segunda compra. Então, a primeira compra continuou tudo igual. A segunda compra, que tinha 2 unidades, eu vendi uma. Então, ficou só uma em estoque. Então, aqui a gente vai ter a primeira compra e a segunda. A terceira, que foi a última, já vendeu tudo. Próxima data, dia 25, uma aquisição de 15 unidades. Então, vamos tirar os impostos dessa compra. Então, 15 unidades a R$150 cada uma. A compra bruta foi 2.250. E a compra líquida, sem os impostos, foi 1.674,34. Para eu saber o custo unitário de cada unidade dessas, só fazer a divisão vai dar R$111,62. O saldo aqui, eu repito as 2 compras que temos e transfiro essa mais nova compra aqui, que é a quarta compra. E assim fica aqui o dia 25. Já no dia 28, a gente teve uma venda. Então, a venda, a gente vem aqui na saída, vou fazer a venda de 17 unidades. Então, a última que entra é a primeira que eu vou dar a saída. Então, eu vou começar aqui de baixo para cima. Vou vender as 15, vou vender uma, a única restante ali da segunda compra. E para completar as 17 unidades, eu vou ter que vender uma também da primeira compra. Então, foram 15 da quarta compra, uma da segunda compra e uma
da primeira compra. Então, o CMV vai ser a soma desses três valores, né? Que dá R$ 1.845,50. Esse valor que vai lá para o lançamento débito de CMV, crédito de mercadorias. Para atualizar o saldo aqui agora, então, o lote de 7 unidades foi vendido uma, então ficou 6. O segundo lote foi todo vendido e a quarta compra também, né? Então, o nosso saldo fica assim, né? Apenas com as 6 unidades que foram ainda lá da primeira compra. No dia 30, a gente teve mais uma aquisição de 5 unidades, e daí a gente tem que tirar os impostos sobre isso. Então, 5 vezes 170, compra bruta 850, compra líquida 632,53. Para eu saber o custo unitário, só dividir o valor total pelas unidades. E aqui no saldo, repito o que sobrou da primeira compra e transfiro essa nova aquisição, então, que é a quinta compra. E assim fica a nossa ficha de controle de estoques. Né? Quais informações que a gente consegue tirar daqui? O nosso CMV, o custo da mercadoria vendida, que vai ser a soma de todos os valores totais que tem aqui na coluna da saída. Então, o nosso CMV, nesse caso aqui, seguindo o critério do EPS, foi de R$ 3.616,58. E o saldo final de mercadorias, que é a soma que ficou aqui em estoque. Então, foram 11 unidades, no valor total aqui de R$ 1.123,67. Então, esse é o saldo final da nossa conta de mercadorias, tanto razonete como balanço patrimonial. E essa é o método, o EPS, última que entra, primeiro que sai. Então, basicamente, o mesmo raciocínio do PEPS, porém, o contrário, né? As unidades que entraram por último são as primeiras que a gente vai dar a baixa no custo delas. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver esse mesmo exemplo, só que daí calculando pela forma do média ponderada móvel. Até mais, até o próximo vídeo.